Joia, beleza. Então nessa aula na última aula, né, nós estruturamos nossa aplicação. Criamos aqui toda a estrutura de pastas, separando por domínio, infraestrutura, repositório, serviços e segue o jogo. Beleza? Então o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver algumas coisinhas simples também. Para minha requisição, quando a gente for trabalhar com a controller e for testar lá no Postman, a gente vai precisar criar uma classe DTO para poder facilitar a manipulação aqui das informações, tá? Então em DTOs, nós vamos criar uma classe, com o botão direito adicionar classe, chamada requisição DTO. Requisição DTO. Lembrando que a gente não cria com acentuação, né? Sem cedilha, nem acentuação. Então o que a gente vai ter na nossa requisição DTO? Basicamente, a gente informa a descrição, né? Do que vai ser meu chamado. E a minha aplicação se resolve aí para poder configurar as coisas, tá? A gente vai ter aqui na nossa DTO um construtor, método construtor, requisição DTO, e a gente vai criar também um objeto de entidade, uma requisição a partir da nossa DTO. Então o código fica assim: a gente cria um método público que vai retornar um objeto requisição. Ele não vai entender porque não está na mesma pastinha de entes, né? Então você já sabe como eu incluo um objeto que ele não está entendendo a referência. Segura o Ctrl, usa o ponto e primeira opção do Using. Ele adicionou aqui em cima. Muito bem. Beleza. Vamos chamar esse método de converter para entidade, o convert for entity. Serve também. Então a gente vai retornar um novo objeto do tipo requisição. E aqui a gente coloca entre as chaves o campo descrição, recebendo o valor do meu objeto de contexto descrição. Tem um ponto e vírgula aqui, tá? Depois das chaves. É isso, a classe é bem simplesinha. Informa a descrição e ele consegue criar também o objeto requisição. Então nossa DTO está prontinha, beleza? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a regra de negócio para poder criar as nossas requisições aqui na nossa aplicação, tá? Então a gente vai voltar lá no nosso domínio, na parte de entidades em requisição, e a gente vai fazer a configuração da minha regra de negócios. Beleza? Então é uma boa prática aí do DDD, quando estiver desenvolvendo, tudo que se refere ao seu domínio, seu domínio de negócio, você cria as regras de negócio da sua aplicação no próprio domínio, porque ele fica independente de tecnologia, tá? Independente de você estar usando o SQL Server, MySQL, independente de você estar utilizando aí o padrão do repository, ou usar services, application, essa regra de negócio tem que ser a mais simples possível na sua própria classe de domínio, tá? Nosso domínio, então, não tem nada a ver com aquele domínio do SQL Server, tá? De valores padrão. Domínio aqui em programação, de entidades, é a requisição. E para criar uma requisição, a gente vai criar uma regrinha de negócio aqui, tá? Então, como é que eu crio uma regra de negócio no meu domínio? Eu basicamente vou criar um método. Esse método não vai ter um retorno e eu vou chamar ele de create, que vai ser para a criação das minhas requisições. Beleza? Então a gente já sabe que o cliente vai informar a descrição quando for criar uma requisição. Essa descrição ela já vai vir preenchida. Ele vai passar lá por parâmetro, beleza? Já vai aparecer para a gente. O que a gente tem que configurar agora? Data de abertura. A gente precisa pegar a data atual. Então a gente tem um datetime now. A gente também tem o status dessa solicitação. Então eu vou colocar o status dela, status ID, eu vou setar como 1, que é o status da requisição criada. Beleza. Então da requisição é essa minha regra de negócio, bem simples. Definir o status e a data de abertura da minha requisição. Então com essas informações ele vai persistir depois no banco utilizando o repositório, tá bom? Só que eu não tenho só isso. Quando a gente criou lá o nosso script no SQL Server,
Depois que a gente criava a requisição, a gente também gerava uma ordem de trabalho, certo? Então a gente vai criar essa regrinha de negócio aqui também. Ó. Vou criar uma variável chamada nova ordem trabalho. Opa, nova ordem trabalho. E ela, lógico, vai ser do tipo ordem de trabalho. E o que eu vou colocar aqui, ó, na minha ordem de trabalho? A gente vai criar aquele status inicial da descrição. Que eu vou colocar como work order, ou então ordem de trabalho criada. E eu tenho que setar aqui também, ó, a data de atualização. Vou colocar aqui a data atual. E eu tenho também mais um campo que é o status da ordem de trabalho. Status ordem de trabalho ID, isso é uma nova ordem de trabalho, o status dela é 1 também, tá? Beleza, criei então esse objeto. O que eu vou fazer com ele? Para que ele faça parte da minha requisição, eu preciso adicionar ele nessa coleção aqui, ó, ordem trabalho. Então, ordem trabalho, eu vou dar um add ou add, adicione essa nova ordem de trabalho. Então repara, não estou falando de banco aqui, estou falando da minha regra de negócio, regrinhas do jogo. O que eu preciso configurar para poder ter uma requisição de fato criada. Beleza? Especificado tudo isso, quando é que ele vai persistir no banco? Quando eu chamar lá no meu repositório, eu vou ter lá aquela parte que ele acessa o entity que salva esses dados, mas a regra foi definida aqui, tá? O seu repositório ele tem que funcionar de forma meio que assim, burra. Ele basicamente processa, confirma as alterações, inserts, delete no banco, mas toda a configuração você faz aqui no seu domínio. Essa é uma boa prática quando você estiver implementando aí os seus códigos. Beleza? Então é isso. Basicamente criamos nossa DTO para poder utilizar aí futuramente e também criamos nossa regra de negócio, as regrinhas do jogo aqui para criar novas requisições. Então nos vemos no próximo vídeo, espero que você tenha gostado, entendido. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. E a gente se vê na próxima aula. Neste mesmo horário e canal. Joia? Então eu fui, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu!